Bom, pessoal, vamos hoje dar início à nossa aula número 5, certo? Onde vamos falar a respeito aqui dos dispositivos de armazenamento. Então, primeiro, vamos ver algumas características a respeito aqui do disco rígido. Em seguida, vamos ver as características dos SSDs. Vamos falar um pouco do pendrive também. É um dispositivo de armazenamento bastante conhecido, muito usado. E vamos falar aqui também a respeito do CD, do DVD e do Blu-ray. Bom, então a respeito do disco rígido, as características que a gente precisa saber. Primeiro, que ele é um disco que grava ou que armazena de forma permanente, certo? Ou seja, criei algum arquivo, tudo aquilo que eu fiz, eu vou guardar, eu vou salvar dentro do meu HD. E esse arquivo ele vai ficar lá, digamos, para sempre, certo? Não tem como eu apagar algo de dentro do meu HD. Ah, Hernandes, mas eu tinha um arquivo, eu excluí, foi para dentro da lixeira. Quando esse arquivo estava dentro da lixeira, eu fui lá e excluí também de dentro da lixeira. Então isso quer dizer que eu excluí ele para sempre? Não. Em hipótese alguma você vai excluir algo de dentro do seu HD, mesmo após você ter excluído de dentro da lixeira. Porque dentro do HD existe uma parte reservada para esses arquivos, que a gente pensa que excluiu, mas na verdade não excluímos. Não sei se vocês costumam acompanhar jornal, mas em algumas operações que a Polícia Federal faz, por exemplo, quando ela investiga algum crime, a primeira coisa que ela faz, principalmente nos crimes cibernéticos, né? A primeira coisa que ela faz é recolher o HD daquela pessoa que está sendo investigado, né? O que é suspeito. Então lá a Polícia Federal ela consegue recuperar todos aqueles arquivos que na nossa mente a gente pensou que excluiu, mas em hipótese alguma nós excluímos, e sim ele vai ficar reservado, vai ficar guardado dentro de uma parte do nosso HD. Então por isso ela recebe essa primeira característica, né? O HD recebe essa primeira característica de ser um disco de armazenamento permanente, tudo bem? Ele é conhecido também, quando vocês virem nas questões, tá? Vocês estiverem respondendo qualquer questão de qualquer concurso, que você vê esse termo aqui, HD, que você ouvir esse termo, Winchester, é conhecido também o HD como hard disk. Então tudo isso, pessoal, ele está relacionando ao nosso disco rígido. Tudo bem? Outra característica a respeito do nosso disco rígido é que ele é não volátil. Isso nós vimos na aula anterior, que o que é não volátil é aquilo que a gente não perde, tudo bem? Ele é conectado, né, à sua placa-mãe através da seguinte conexão. Pode ser USB ou pode ser a conexão SATA, Serial ATA, tudo bem? Considerado como uma memória auxiliar ou memória secundária. Tomem bastante cuidado em relação a esse termo aqui, ó, memória auxiliar e memória secundária.
Em alguma questão você pode pegar, certo? Vai ter lá um texto de determinada questão, vai falar diversas funcionalidades ou finalidades do HD e pode ser citado lá no final a questão dizendo que o HD ele é uma memória principal, certo? Então, isso daqui vai tornar a questão errada. Porque o HD ele é uma memória auxiliar ou secundária e não uma memória principal. As memórias principais é a RAM, certo? Como já vimos anteriormente na nossa aula número 4. Então fiquem atentos em relação a esses termos, que é bastante cobrado nas provas, viu? E dessa forma a gente finaliza aqui a parte do disco rígido. E ele tem outra característica também para a gente finalizar, que é a questão do armazenamento, como ele é feito. Porque nós temos o armazenamento magnético, que é no caso aqui do disco rígido. E temos os meios de armazenamento ópticos, que é lá, por exemplo, o CD, um DVD. E temos também o meio de armazenamento flash, que aí já vai entrar na categoria lá do pendrive. Flash ou através de circuitos eletrônicos, tudo bem? Bom, já o nosso SSD é basicamente a mesma coisa que o HD, só que ele tem algumas vantagens em relação ao HD. Primeiro, que ele é bem mais rápido que o nosso HD, certo? Ele é considerado uma memória de armazenamento magnético. E ele também é considerado um tipo de memória, né? Não volátil, certo? Não volátil. Ou seja, não perde. Então aqui são as definições e características relacionadas a esses dois equipamentos, ou a esses dois dispositivos de armazenamento. Primeiro, o disco rígido, o nosso querido HD, e em seguida aqui o SSD. Vamos falar agora um pouco a respeito aqui do pendrive, que é outro dispositivo de armazenamento bastante utilizado e muito conhecido. Bom, se tratando aqui agora do pendrive, vamos observar que a primeira característica dele é feita através da conexão. A conexão que ele utiliza é só uma conexão USB, diferente do HD, que o HD ele pode ser tanto USB como pode ser SATA. Já a particularidade aqui do pendrive é que ele é conectado através somente do USB. Considerado também um dispositivo não volátil, ou seja, a informação que foi gravada dentro do pendrive, você não perde ela. É um dispositivo, como nós sabemos, portátil. E o meio de armazenamento dele é através do meio de armazenamento magnético. Quando vocês ouvirem falar esse termo magnético, atualmente ele está sendo muito substituído por meio de armazenamento flash. Então, quando vocês ouvirem falar em memória flash, aí você já pode estar pensando aqui no pendrive, um cartão de memória. Pode pensar aqui na SSD também, certo? Então isso daqui, cartão de memória, pendrive, SSD, está relacionado ao meio de armazenamento magnético, ou seja, memória flash considerada. E a respeito do nosso quarto
e último tópico, veremos aqui as características do CD, do DVD e do Blu-ray. Aqui é o seguinte. Bom, primeiro, que ambos, tanto faz um como o outro, certo? Eles terão, digamos, as mesmas características. O que vai diferenciar um do outro é só a capacidade de armazenamento. Então, um CD, um DVD e um Blu-ray, ele pode ser de leitura, certo? Outra característica bem comum, que eles são graváveis. Ou seja, o que é um disco ou um CD gravável? Você compra um CD e você grava um arquivo dentro dele. Isso significa que você só gravou uma única vez. Você não pode gravar naquele CD novamente, porque todo o espaço que tinha nele, você já ocupou. Mas nós temos os mesmos dispositivos de armazenamentos regraváveis. Ou seja, você comprou um CD, um DVD, por exemplo. Comprou um DVD, gravou um arquivo. Depois de um determinado período, você não quer mais aquele arquivo, você quer gravar outro. Então, um CD, o DVD, o Blu-ray regravável, ele lhe permite isso. Permite que você grave várias vezes, vários arquivos naquele mesmo local. Por isso que ele recebe essa característica de regraváveis. Já o meio como eles são armazenados, né? Eles são todos considerados meios de armazenamentos ou discos ópticos. Tudo bem? Então aqui nós vemos as características que tanto um CD, DVD e o Blu-ray eles têm em comum, que são essas características. Agora, o que diferencia um do outro é só a questão da capacidade de armazenamento. Um CD, ele sofre uma variação entre 650 a 700 megabytes. Tudo bem? Já um DVD, ele tem uma capacidade de armazenamento de 4,7 gigabytes. E o Blu-ray, para podermos finalizar, ele pode variar entre 25 a 50 gigabytes. Compreendido? Então aqui nós vimos algumas características, certo? A respeito dos dispositivos de armazenamento, que foi lá o disco rígido, considerado uma memória secundária, permanente, ou seja, tudo que você gravou vai ficar lá para sempre, tudo aquilo que está lá você não perde, então ele é não volátil. Falamos também a respeito da SSD, que é bem parecido com o HD, só que ele é bem mais rápido. Vimos as características a respeito do pendrive. E para finalizar, nós vimos aqui as diferenças, né, e as características que o CD, o DVD e o Blu-ray eles têm em comum. E a título de curiosidade, pessoal, para vocês, que eu particularmente não vejo relevância para o concurso, é a respeito destes dispositivos que não está mais em uso, né? Mas também são dispositivos de armazenamento, tá? Mais a título de curiosidade para vocês conhecerem. Temos aqui a fita magnética também. E para finalizar, nós temos o zip drive. Todos esses dispositivos que eu falei aqui para vocês, a questão da capacidade de armazenamento deles são muito inferiores aos que nós vimos agora há pouco, CD, DVD, pendrive, HD. Então,
tudo isso daqui está em desuso. Ninguém usa mais. Tá? Então, eu não vejo nem relevância você estudar isso para o concurso de vocês. Tá? Mas é interessante você saber que existem esses meios de armazenamento também. E se por algum momento vocês pegarem algum conteúdo que tem algo relacionado a isso aqui, você pode ler só mais a título de curiosidade para você saber o que é cada um e como funcionava, qual a capacidade de armazenamento de cada um deles, mas não vão se pregar a esses conteúdos aqui não, a respeito de disquete, fita magnética e zip drive. Tudo bem? Vamos agora responder algumas questões aí para poder finalizar a nossa aula de hoje. Bom, pessoal, para finalizarmos aqui a nossa aula número 5, vamos responder algumas questões com base, né, na nossa aula de hoje. Essa questão aqui, número 1, ela vai falar a respeito do disco rígido, né, da banca CESP da Polícia Civil de 2003. Diz o seguinte: o disco rígido é um dispositivo para armazenamento de dados e programas que realizam a gravação por meio de processos ópticos. Então, aqui nessa questão, ela está errada. E o erro é só a questão do processo óptico, que na realidade, o processo de armazenamento é magnético, certo? Então, essa nossa primeira questão aí, o gabarito dela vai ser errado. Vamos aqui para nossa segunda questão, da banca CESP também, do ano de 2004, diz o seguinte: a mídia DVD permite o armazenamento de uma quantidade de informação superior àquela que é possível armazenar em um Winchester de última geração. Questãozinha considerado também, pessoal, errado. Porque ele disse o seguinte, que o DVD ele teria uma capacidade superior, ou seja, muito maior do que um Winchester. E como vocês viram na nossa aula, que o Winchester, ele é um dos termos, é um dos sinônimos, podemos dizer assim, do HD, hard disk, certo? Igual disco rígido. Então, tudo isso daqui está relacionado ao nosso HD, hard disk, Winchester, tudo isso daqui são sinônimos. Então, a nossa segunda questão também, ela está errado. Nossa quarta questão, né, da SESI do ano de 2010, fala o seguinte: a respeito dos dispositivos para armazenamento de dados, assinale a alternativa correta. A alternativa A diz o seguinte: disco rígido, que não é o nosso HD, né? DVD e CD-ROM são exemplos de dispositivos de armazenamento voláteis. Então, a alternativa A, ela está errado. Observe que a questão, ela quer saber a alternativa correta. E esses exemplos aqui, do disco rígido, né, que é o HD, o DVD e o CD, eles são não voláteis, ou seja, não perde a informação. Então, a alternativa A, você pode descartar ela. A alternativa B, os dados gravados em uma memória ROM, ou Read Only Memory. Esse termo aqui, pessoal, do ROM, vou botar uma observaçãozinha aqui para vocês. O ROM é uma memória, né? Memória ROM é uma memória somente de leitura, certo? Ou seja, você não pode escrever nada dentro dela, porque ela já vem gravado de fábrica e a própria BIOS, como eu já falei, vem gravado dentro dela. Então você só pode ler as informações da BIOS. Você não pode alterar, você não pode fazer nenhuma modificação. Tudo bem? Então o item B diz o seguinte, alternativa B: os dados gravados na memória ROM não são perdidos se o computador for desligado. Então, aparentemente, a nossa questão aí de número 3 vai ser a alternativa B. Mas vamos ver aqui as demais alternativas. A alternativa C diz o seguinte:
A fragmentação de dados em HD faz que o computador trabalhe mais rápido. Em hipótese alguma, isso daí não vai interferir em nada. Se ele não deixar mais lento, certo? Mas questão do HD ou do seu computador trabalhar mais rápido com a fragmentação, isso daí você pode descartar também, tá? Porque essa fragmentação que ele fala aqui é a questão das partições do HD de vocês, certo? Ele só utilizou o termo fragmentação. Então a C também não é. A alternativa B diz que o pendrive é um tipo de memória RAM. E como nós vimos na nossa aula, o pendrive ele é um tipo de memória flash, certo? Flash. E a alternativa E diz que o CD tem capacidade para armazenar mais informações que o DVD. Questãozinha errada, é o inverso. O DVD tem capacidade de armazenamento superior ou bem maior que um CD. Então, a nossa alternativa correta aqui da nossa questão 3 é a letra B. Questão número 4, da Fundação Carlos Chagas, do ano de 2009, diz o seguinte: os cartões de memórias, pendrive, memórias de câmera e de smartphones, em geral, utilizam para armazenar dados uma memória do tipo. Aqui, pelo exemplo lá da aula que eu dei, você pode observar que o tipo de memória que ele está falando aqui é a memória flash. Né? Quando você ouvir falar em cartão de memória, pendrive, né? Os nossos smartphones, todos eles vão utilizar memória flash. Então a alternativa correta aqui da questão número 4 seria a alternativa A. A RAM, ROM, SRAM, stick, nenhuma dessas aí você pode julgar como verdadeiro para essa questão. E para finalizar a nossa quinta e última questão, diz o seguinte: o armazenamento temporário em disco rígido, muito utilizado nos sistemas operacionais, aí ele fala aí algumas versões, né, dos sistemas operacionais Windows. Quando um computador executa programas que precisam de mais memória RAM do que ele possua, é denominado de memória virtual. A alternativa aqui seria a opção C, a correta, certo? C é a alternativa correta. Winchester é o HD, memória ROM é aquela que é somente de leitura, BIOS está dentro da ROM, no entanto também é só leitura. Ele diz que quando a memória RAM, na questão ele diz, quando a memória RAM precisa mais do que ela necessita mais do que ela precisa ou vice-versa, aqui a gente vai estar se tratando da memória virtual, ou seja, ela vai pegar uma parte do HD de vocês e vai utilizar como memória virtual, certo? Quando ela não tem mais capacidade, quando ela não suporta mais guardar nenhum tipo de arquivo, certo? E dessa forma que a gente finaliza a nossa aula número 5, tá? Tenham bastante cuidado aí na hora de responder as questões, leiam e releiam quantas vezes forem necessário e procurem também manter aí um bom número de acertos nas questões do TD de vocês. Boa sorte e até a próxima aula.